Olá pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância, do reaproveitamento de resíduo, do aproveitamento integral dos alimentos, para que a gente possa elaborar novos cardápios alimentícios, beleza? Então pessoal, basicamente a gente vai iniciar falando um pouco sobre a fome e esse desperdício, né? Acho que nada mais justo que a gente falar isso nesse exato momento em que a gente se encontra. Então vamos falar que aproximadamente 870 milhões de pessoas ainda se encontram subnutridas, o que vale basicamente 12,5% da população mundial. A produção anual de alimentos no Brasil chega a 140 milhões de toneladas, onde desses se perde 10% na produção, no plantio, em colheita, 50% no armazenamento e transporte, 30% no próprio processamento das indústrias, né? Então, centrais de abastecimento, feiras, acabam desperdiçando 10% no destino final, que vai ser a mesa no consumidor, né? Então, o que podemos tirar como proveito desses primeiros dados que foram levantados? Olha a quantidade de alimento que a gente desperdiça durante todo esse processo, ou seja, desde o plantio até chegar à mesa do consumidor. O Brasil é considerado o país do desperdício. Aproximadamente 70 mil toneladas de lixo são jogadas basicamente todos os dias, o que torna esse lixo, né, um dos mais ricos do mundo. Ou seja, produto esse que poderia ser reciclado, produto esse que poderia ser reaproveitado ou até mesmo transformado aí num adubo verde, né, no caso da compostagem. Isso pode ser mudado com a educação e conscientização, logicamente, de que muitas pessoas que jogamos fora, né? Muitas coisas que jogamos fora também podem ser reaproveitadas, né? De alguma certa forma elas podem ser reutilizadas. Isso vai desde embalagens até alimentação. Importante ressaltar que para reaproveitar nesses alimentos, no caso diretamente falando dos alimentos, eles devem estar em bom estado geral, né? Não devem estar com o prazo de validade vencido ou com aspecto de estragado. Tá? Na fase final, o mau armazenamento, né? E refrigeração, falta de planejamento de compras e não aproveitamento de partes que podem ser consumidas, como folhas, cascas, talos, raízes, sementes, acabam levando, né, ao desperdício de alimentos. E a gente, na maioria das vezes, né, podemos até falar que esses alimentos estão próprios para o consumo. Só que a gente acaba não fazendo parte, ora por falta de conhecimento, ou ora realmente por desleixo do próprio manipulador. Então a gente mostra aqui que basicamente 1/3 de tudo que a gente compra para nossa casa é lixo. Ou seja, a gente perde por putrefação, por algum tipo de contaminação, ou bolor, a ação de micro-organismo patogênico, deteriorante. Então, de alguma certa forma, ou de certa forma, né, esse alimento que vai para sua casa, 1/3 dele, basicamente, ele é jogado no lixo. Isso principalmente se dá pela gente não frequentar tanto as feiras como antigamente, né? Ou seja, a gente compra principalmente frutas e vegetais e para uma semana, às vezes a nossa geladeira dá uma queda de energia, ou não está gelando, ou não está mantendo a temperatura ideal, e a gente acaba perdendo essa matéria-prima. Mas também porque a gente compra matéria-prima excedente, né? Então, como que eu posso evitar? Primeiro, comprar bem, né? Preferir legumes, hortaliças e frutas da época, ou seja, em bom estado, né? Safra, estamos falando. Conservar bem, ou seja, armazenar em locais limpos e em temperaturas adequadas para cada tipo de alimento. Preparar bem, ou seja, lavar bem os alimentos, não tirar cascas grossas e, se for o caso, utilizar a própria casca na preparação, tá? Qual que é a diferença entre sobra, restos e partes não convencionais, né? Então a sobra é aquilo que foi preparado, exposto, porém não foi servido. Ou seja, as sobras limpas podem ser aproveitadas se armazenadas corretamente, sob refrigeração. Isso na nossa casa, basicamente, né? Os restos, aquilo que foi preparado, servido, restou no prato do cliente e basicamente deve ser descartado. Partes não convencionais, né, são próprias do alimento, muitas vezes são desprezadas por preconceito ou cultura, né? Ou seja, você chega e fala que fez um biscoito com casca de fruta, uma bebida a partir de casca de fruta,
ou está utilizando a semente ralada sobre a sua refeição, as pessoas acabam tendo aí um pouco de preconceito por não conhecer realmente o quão rico é esse nosso lixo. Se é que podemos chamar isso de lixo, né? Aproveitamento integral dos alimentos é a utilização de um determinado alimento na sua totalidade, ou seja, casca, polpa, semente, etc. Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia, né? Logicamente, significa usar recursos disponíveis em desperdício, reciclar, respeitar a natureza, alimentar-se bem com prazer, dignidade e, principalmente, com excelentes fontes de nutrientes. Então, basicamente, a gente tem um fluxograma aqui, né? Que basicamente o aproveitamento integral dos alimentos, ele vai aumentar a oferta de alimentos com alto valor nutritivo, o baixo custo e o ótimo sabor sem desperdício. Aí a gente já acaba fazendo uma menção também com o impacto ambiental, geração e melhoria de renda para a família, né? Ou seja, renda familiar, por estar aproveitando cada vez mais e gastando cada vez menos. Acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. Feira, produto sazonal. Elevação do nível de saúde e qualidade de vida da população. A partir do momento que a gente começa a fazer esse ciclo, ou participa desse ciclo, a gente passa a ter, né, uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, desde 70, né, na década de 70, 1970, tem-se feito aproveitamentos de resíduos, principalmente com cascas, sementes, para a produção de alguns alimentos, como pães, bolos, biscoitos, torradas, etc. A indústria do pescado, né, grande parte desse material processado ele é descartado como resíduo, e o aproveitamento desses rejeitos vem sendo, né, cada vez mais utilizados pelas indústrias para a minimização do impacto ambiental. Aqui em Manaus a gente tem a filetagem, no caso a retirada da espinha do tambaqui, e a gente acaba comprando, né, aquela parte moidinha do tambaqui moído bem mais barato do que o próprio peixe. Então isso aí é um aproveitamento integral, basicamente, desse produto que basicamente seria jogado no lixo, né? Até porque todo mundo que vai na feira hoje compra o tambaquizinho sem espinha. Só que o próprio dono da banca acaba pegando aquela parte e moendo e vendendo posteriormente a você mesmo. A fortificação desses alimentos vem sendo empregada em diversos estudos, sendo os resíduos do pescado excelente fonte de proteína e ácidos graxos essenciais, esses indisponíveis, né, para uma dieta adequada. Além disso, as proteínas de origem animal, como o exemplo dos peixes, são superiores às de origem vegetal. Então aí a gente pode citar, inclusive, algumas farinhas de peixe que já são distribuídas ou comercializadas, para que a gente possa ter uma rentabilidade muito maior desse produto e possa desenvolver outros produtos a partir dessa farinha. Ou seja, quero produzir um pão enriquecido com farinha de peixe, automaticamente eu vou estar enriquecendo o meu pão com uma porcentagem dessa farinha, ou seja, o pão não teria tanto teor proteico. A partir dessa inserção, a gente chama isso de, literalmente, né, aumentando a vida útil, a gente chama isso de fortificação de alimento, tá? Ou seja, estamos fortificando o valor nutritivo desse alimento. Então, o que pode ser reaproveitado, né? Sobras e aparas, desde que estejam bem conservadas, lógico, a gente falou as aparas da filetagem ou da retirada da espinha do tambaqui. Sobra de arroz, feijão ou pão, dentro da nossa própria casa. Frutas maduras, preparo de doces, geleias, compotas. Leite talhado, folhas de cenoura, beterraba, e uma das coisas que vem sendo muito utilizado falando de cenoura, beterraba, batata doce, né? A gente fala os próprios brotos, né, desses vegetais, casca de batata inglesa, banana. A gente vê várias receitas com casca, com a casca da laranja Bahia, por exemplo, fazendo aquela cristalização, talos de couve, de brócolis, entrecasca de maracujá, no caso do albedo, riquíssimo aí riquíssimo em pectina, né? E que pode até nos dar aí uma boa base na produção de geleias também, tá? Sementes de abóbora, melão, jaca no preparo de alimentos.
Então tem alguns estudos, alguns trabalhos próprios meus, né, que eu gostaria de expor com vocês e mostrar o que é possível, né? A gente fez uma barra de cereal no início da minha carreira aí acadêmica e como pesquisador. A gente desenvolveu aí no INPA essa barra de cereal com casca e semente de maracujá do mato, onde a gente obteve alguns resultados simbólicos, né? E que a gente acabou desenvolvendo essa barra com o aproveitamento aí da casca e da semente do maracujá do mato. Esse foi o trabalho que já foi desenvolvido lá no IFAM, né? Que a gente acabou pegando aquela parte da casca do tambaqui, desidratando, transformando uma farinha e desenvolvendo pão, torrada, biscoito salgado, água e sal, macarrão. E aqui tem alguns resultados das análises, né, das proporções 5, 10, 15 e 20%. 100 gramas da amostra in natura, né, de partes usuais das frutas. A gente tem aqui também algumas comparações, né, entre a casca e a fruta in natura, né? Então é bom que vocês deem, por exemplo, uma olhada aqui sobre o teor proteico do abacate. 1,51 a casca tem, enquanto apenas 1 grama, né, 1% a polpa, né? Em termos de carboidrato aqui o abacate 2,90, já a polpa 6%. Então o que dá para entender, polpa e quando a gente fala em casca, a gente tem polpa e um pouco da casca. Quando a gente fala só polpa, a gente vai ter só polpa e a casca vai ser basicamente descartada. Então eu queria que vocês dessem uma olhada, fizessem um parâmetro, logicamente, nesse gráfico, ou desculpa, nessa tabela, para que a gente pudesse discutir posteriormente. Beleza? Então conclui-se então, né, que é necessário o reaproveitamento do resíduo e das partes não consumíveis, né, e não reaproveitar dos alimentos para minimizar basicamente esse desperdício, obter nutrientes de fontes basicamente saudáveis e para o funcionamento do corpo, e a partir delas elaborar novos produtos alimentícios. Então basicamente a gente vai trabalhando, quando estiver trabalhando com o aproveitamento integral dos alimentos ou reaproveitamento de resíduos, a gente vai estar sempre voltando também para a questão do impacto ambiental por conta desses dejetos orgânicos. Muito obrigado e sempre digam não ao desperdício. Grato e até mais, pessoal.